O ano de 2016 foi um ano de conquistas e retrocessos para os movimentos sociais. O seu jornal produziu uma série de reportagens sobre como a atual conjuntura política impactou na vida das pessoas. A reportagem de estreia mostra a luta das mulheres. O número de coletivos e organizações feministas cresceu em todo o país e as mulheres se fizeram ouvir. No entanto, o impeachment de Dilma Rousseff foi um marco na escalada de retrocessos que atingem principalmente as mulheres. Acompanhe na reportagem de Michele Gomes. Sem dúvida, 2016 ficará marcado na história do nosso país. O impeachment da presidenta Dilma Rousseff representou para as feministas um golpe na democracia brasileira. Foi um golpe patriarcal, misógino, porque não só o grau de violência, de truculência e de todo tipo de arbitrariedade que a Dilma sofreu, e um golpe midiático, jurídico e parlamentar, mas um golpe machista também, dado o grau de violência que foi imposto a ela como pessoa, desde adesivos absurdos, que diziam, que mostravam uma Dilma sendo violentada, sexualmente, ou xingamentos, ou coisas que a gente não via. Não é possível imaginar que isso se passaria com um homem de terno e gravata, mas com uma mulher, sim. As primeiras medidas do governo de Michel Temer tiveram forte impacto, principalmente nas mulheres. A gente costuma dizer que é um efeito dominó, dos problemas centrais que as mulheres vivem no Brasil é a desigualdade econômica, Então, quando você corta a Bolsa Família, quando você diminui incentivo em construção de casa popular, quando você restringe, diminui a importância de uma Secretaria de Política para as mulheres, você está dizendo que qual é o lugar das mulheres, 2016 também foi o ano que marcou uma década da Lei Maria da Penha, uma legislação conquistada após anos de luta de mulheres organizadas que buscam a punição dos agressores de vítimas de violência doméstica. A gente tem pouco a comemorar no sentido de que essa lei ainda não está sendo cumprida na sua efetividade. Poucas cidades com delegacias para mulheres, as que têm não funcionam 24 horas. Quando essas mulheres, as medidas protetivas, muitas negadas, então a gente recebe com razoável frequência casos de mulheres que pediram medidas protetivas, isso foi negado e depois elas foram mortas ou agredidas severamente por seus companheiros, mostrando o quanto essa medida era importante e necessária. Ainda há muito o que fazer. Para 10 anos, eu acho que nós deveríamos estar muito mais adiantadas nesse processo. Neste ano, também teve eleições municipais, mas a representatividade feminina e feminista caiu. Apenas 3 mulheres foram eleitas prefeitas das 93 grandes cidades brasileiras. Se você tem um golpe patriarcal que diz que as mulheres têm que ser belas, recatadas e do lar, que a política não é o lugar delas, você tem menos investimento dos partidos, você tem menos investimento em lideranças femininas e feministas, mais ainda, você até pode ter mulheres, mas essas mulheres vão reproduzir a mesma lógica patriarcal, machista, Apesar de tantos retrocessos, 2016 também foi um ano marcante pelo crescimento do movimento feminista, que passou a ter mais visibilidade após as campanhas contra a cultura do estupro. As mulheres estão percebendo, estão se articulando nessa micropolítica, às vezes sem grandes ambições de mudar as instituições, mas fazendo um trabalho fundamental e que vai mudar as instituições num certo tempo, porque muda a cultura, porque muda comportamento.